Vamos lá, então, aos agradecimentos, tá? Obrigado por vocês estarem esperando até agora. Eu sei que vai ter muita gente que vai assistir depois, né, em outro momento. Por isso essa live vai ficar gravada. E também gostaria de agradecer aos convidados, ok? Todos os convidados que aceitaram, desde o primeiro momento, quando a gente conversou sobre a ideia e a proposta da live, aceitaram prontamente. Eu fiquei muito feliz, alegre como diretor de cultura, ok? E agradecer também ao prefeito, o senhor Valdirzinho, por essa oportunidade, né, de estar trazendo um pouco da cultura também, da parte artística, que eu já trabalhei também durante um bom tempo, e fiquei pensando o que fazer quando assumir, né, no cargo. E me veio várias coisas na cabeça e realmente bateu com os convidados nos propósitos. E aí nós vamos fazendo pouco a pouco, com calma, construindo alguma coisa. Esforço, trabalho e vontade não vai faltar da Diretoria de Cultura e Turismo. Vamos ver se a gente consegue deixar um legado para vocês aí, para a população de Terra Roxa, que merece tanto, um povo humilde que me acolheu desde quando eu cheguei na cidade. Já estou há 16 anos, né? Segundo um dos convidados, fala que eu já sou da terra aqui já, né? Então, muito obrigado, tá? Por todos vocês e pela oportunidade também. Agradecer a nossa equipe, tá? E a família também, de todos nós, né? Porque se não é a família nossa, a gente não chega nesse local que a gente está hoje. E também passando um pouco do melhor da gente, né? Quando a gente estava aqui na parte técnica, a gente estava conversando, falando, não, nós estamos fazendo o nosso melhor. E eu acredito que a humildade deve estar à frente de tudo e de todos, né? E isso as pessoas gostam de presenciar, de rever. A gente erra mesmo, mas a gente tem que estar pronto para poder acertar e dar a volta por cima, fazer de novo. Mas tá ok, estou muito contente, já conversei com o convidado aqui já em off para acertar tudo, tá muito contente, muito... O pessoal também tá aqui acompanhando, comentando no chat já. Estou super feliz de poder rever, né? Mesmo que seja online, o Davi, né? Mas mandem perguntas, tá? Ou comentários sobre o tema, sobre o que ele vai contar. Nós vamos ter 3 partes, né? A primeira parte do assunto, o intervalo ele vai... nós estamos combinando aqui de fazer algo para vocês. A segunda parte vai falar vai completar o assunto, mas aí nós vamos encerrar as perguntas e comentários, para a gente poder preparar aqui, para a gente poder conseguir fazer a passagem aqui e passar para todo mundo, ok? Então, sem mais demoras, né? Vamos chamar o nosso convidado, com muito orgulho, que eu convido e chamo, Davi Sartori, para a gente conversar um pouco. Às vezes a gente é um pouco formal, mas nosso povo aqui em Terra Roxa, a gente é bem humilde, logo a gente vai cair na informalidade, na conversa, no bom papo, que essa é a cultura nossa aqui, ok? Então sintam-se à vontade. Legal, então ótimo. E, olha, então, desde já só tenho a agradecer, né, pelo convite aqui de estar participando dessa série de entrevistas, bate-papo, né, com o pessoal aí de Terra Roxa. Eu estou muito honrado, assim, agradecido pelo convite e por isso estar acontecendo, né, de fomentar, assim, de trazer as pessoas aqui para bater esse papo, ainda mais nesse momento de pandemia, assim, que as lives estão cada vez mais fazendo parte, né, do dia a dia, e isso é bastante interessante, que a gente consegue democratizar mais a informação, né, e de certa forma até contar um pouco também, né, da nossa vida, compartilhar, né, de verdade, compartilhar com todo mundo que está assistindo. Por volta aí de finalzinho dos comecinho dos anos 90, eu meu pai me colocou na aula de órgão eletrônico, e na época teve um movimento grande aí na nossa cidade, que muita gente comprou esse instrumento na época, tá? Começo dos anos 90, assim. Me lembro que muita gente começou, assim, um compartilha com o outro. Então, naquela época, assim,
tinha muita gente que começou a ir a Bebedouro com a professora Berenice Simões, tá? Se em algum momento esse link chegar até ela, muito obrigado, Berenice, já desde então. E o primeiro aluno que a Berenice teve, você conhece, que é o Gustavo Covino. O Gustavo foi a primeira pessoa aí que entrou na aula de órgão e começou a tocar ali nas festas de família, sabe? E quando a gente frequentava lá, meu pai começou a... Acho que ele achou legal ter alguém para tocar nas festas de família e comprou esse instrumento também. E de repente chegou lá em casa esse órgão e aí me colocou na aula também, ali com a professora Berenice. Muita gente daí de Terra Roxa, que tem mais ou menos a minha idade, também fez aula de música nesse momento, tá? Bom, mas eu estou contando isso pelo seguinte, eu não me lembro exatamente de eu ter pedido ao meu pai que me pusesse na escola de música. Teve um momento legal em Terra Roxa, onde a música estava acontecendo assim bastante, os amigos todos estudando música, inclusive alguns, de tanta gente que estava indo para essa professora Berenice, sabe, Max, nesse começo dos anos 90, ela se prontificou a ir à Terra Roxa uma vez por semana, porque já estava valendo a pena ela sair de Bebedouro e ir para a Terra Roxa dar aula do que de todos os alunos irem até Bebedouro, sabe? Então, acho que foi um momento legal. É claro que aí, assim, com o passar do tempo, um foi parando, o outro também foi parando, outro foi parando, e aí eu acho que dessa leva fui o único que continuou, assim, com esse instrumento, né? Enfim, depois, nesse período também foi quando eu comecei a tocar em Terra Roxa, né? Tocar nos bares, na época que tinha, tocar em alguns pequenos eventos, tocar em casamento. E aí também tive esse momento que a gente toquei também num grupo, né? Vou falar dos amigos aqui, né? Do Breno Padovan, que era meu primo, que tocava guitarra. O João Vitor Treviso, baterista, que ainda segue na música, baterista profissional. E o Renato Gambarato, filho da Sueli Zatiti, né? Que também tocava baixo na época. Então, foram os meus parceiros, assim, nesse momento. E aí, quando eu comecei a estudar piano mais propriamente dito, assim, pensando mais mesmo em seguir estudando piano, isso já foi mais próximo ali do ano 2000, quando já estava começando a aproximação, assim, de acabar a escola, né, o ensino normal, e ir para a faculdade. Então foi quando eu comecei realmente a me aprofundar mais no piano, e aí, então no ano de 2000, foi quando eu saí de Terra Roxa e me mudei para Curitiba, então, né, para estudar música. Então foi esse, resumindo muito, resumidamente, foi esse momento, assim, dessa vivência musical aí em Terra Roxa, né? Que foi basicamente durante os anos 90. Tem um momento, assim, né, que na vida de estudante normal, assim, que as pessoas começam a fazer planejamento. Por exemplo, muitos dos amigos foram estudar nas cidades mais próximas, né? Bebedouro, né? Até Ribeirão, Barretos, alguns para Barretos. Então, acho que essa busca, assim, né, pela continuidade do estudo, ela é natural, né? E acontece com todos. Agora, o problema é que eu estava buscando alguma coisa que não tinha aí próximo a nós, né? Faculdade de música não tinha aí Hoje, atualmente tem em Ribeirão Preto, mas na época não tinha. Tá? A Faculdade de Música ali da USP é um curso relativamente recente da USP de Ribeirão Preto. Então eu tinha a opção de ir para São Paulo e também tinha outras opções, né? Que seriam outras capitais, e nesse momento que foi me
apresentado essa possibilidade de vir para Curitiba. Aqui em Curitiba, sempre no mês de janeiro, tem um festival muito grande, muito conhecido nacionalmente, chamado Oficina de Música. Então, é um mês inteiro, assim, ou algumas semanas, que os alunos se transferem para cá e vêm fazer um intensivo, assim, né? E eu vim para cá, conheci a cidade, tive contato com alguns professores de fora do Brasil, inclusive, e nesse momento que foi que isso, essa possibilidade começou a se tornar uma coisa mais concreta, né? Então, naquele momento, eu vim fazer o vestibular aqui em Curitiba, fiz em Londrina também, na UEL, e aí aconteceu, né? O resultado foi positivo, deu legal, então aí foi esse momento de transferência assim, de cidade, né? Eu estava com 17 para 18 anos, então tive bastante apoio da família, né? Isso é bem importante dizer, porque filho sair de casa, vai morar longe, ainda vai estudar música, né? Parece um pouco loucura, Verdade, assim. verdade. Não é toda a família assim que apoia isso. Então, um abraço para o Osmar Sartori, ao Dário, né? A Tata, né? Querida, muito obrigado, assim, né? Que foi essencial, né? Esse apoio da família. Olha, não digo que é só para música, né? Mas como estamos falando especificamente do meu caso, poderiam ter em algum momento duvidado, né? Dessa história que música não é uma profissão, né? Música não dá dinheiro, né? É natural que um pai se preocupe com isso quando um filho fala que quer virar músico profissional. Mas isso nunca rolou na minha casa, sabe? Então isso eu tenho que agradecer muito. Que o pai, além foi um pai patrocinador também, né? O famoso pai patrocinador. Meu pai sempre comprou bons instrumentos, né? Sempre investiu assim nesse movimento assim que a música estava gerando dentro de casa. Então, só tenho a agradecer, né? Família é muito importante nesses momentos de decisão. Davi, me conta só uma parte para a gente fechar esse assunto, né, sobre a questão que você vai tocar nos lugares e você fala que é de Terra Roxa, pode ser numa cidade grande. Eu me lembro quando eu fui com o pessoal de Terra Roxa dançar em Curitiba, aí mesmo, no Ópera de Arame. E aí os meninos falavam, eu sou de Terra Roxa. O pessoal, não, onde é, tal. Aí eles falavam, Terra Roxa, São Paulo. E pra gente que, assim, é humilde e vai numa cidade maior, a gente fica com vergonha, né? Mas eles falavam. E você, como artista consagrado, tocando em grandes casas aí, você fala que é de Terra Roxa, né? Como que é essa história? Conta uma dessas histórias pra gente. Olha, é claro que eu não chego assim com um banner falando sou de Terra Roxa, né? Sou de uma cidade pequena, por isso olhem para mim diferente. Não, acho que essa coisa é natural, assim, que primeiro você conhece a pessoa, se essa pessoa te gera interesse, você vai querer saber de onde é, né? Curitiba aqui, eu tenho muitos amigos aqui que são de fora de Curitiba. Inclusive, a gente brinca aqui que a coisa mais difícil de achar aqui em Curitiba é curitibano, né? Pelo menos assim, dentro do nosso meio. Assim. Então, tenho muito amigo, assim, aqui mais do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, gente de Minas Gerais, gente de São Paulo. Tem muitos amigos que também passaram por aqui, que eram do interior de São Paulo, daí da região de São Carlos. Tem um grande amigo o meu aí, o Oliver, que aí é de São Carlos, hoje tá na Suíça, tá, sabe? Então esse movimento assim, da mesma forma que eu vim para cá, o Oliver foi para a Suíça, sabe? Então é de São Carlos, então acho que sim, esse talento, né, tá em todos os pontos assim, né? Basta um tempo, né, que isso vai crescendo, né, dentro da pessoa e ela em algum momento ela consegue se estabelecer em algum lugar. Acabou que eu me estabeleci aqui em Curitiba, mas poderia ser em qualquer outro lugar, né?
poderia também ser em São Paulo, capital, né? Hoje eu penso, né, por que que eu não fui para São Paulo, capital, e vim para Curitiba, né? Que estava mais próximo aí, mas enfim, isso são coisas, são decisões, né? Mas aqui tem um fato interessante aqui, curioso, que aqui no estado do Paraná também existe uma cidade chamada Terra Roxa. Sim, sim. E ela fica no norte do estado, muito próximo a uma cidade chamada Guaíra, aqui no Paraná, tá? Então eu falo assim, não, eu moro em Terra Roxa. Aí a pessoa fala, eu conheço, ali perto de Guaíra, né? Eu falo, é isso mesmo. Aí, então, não, porque eu conheço. Aí, então, até eu falar, não, na verdade, assim, até eu fazer essa pessoa acreditar que existe uma outra Terra Roxa, né, no interior de São Paulo, isso é o que sempre acontece, assim, né? Enfim, mas sempre tem essa confusão, assim mesmo, quando eu falo de Terra Roxa, o pessoal já se liga aqui na Terra Roxa aqui do estado do Paraná. E depois, quando eu falo de Terra Roxa de São Paulo, obviamente, poucas pessoas sabem a localização, né, geográfica. Então eu falo, é perto de Barretos, perto de Ribeirão Preto, tal. Então aí, já conheço aquela região, então já rola uma familiaridade um pouco melhor, assim. Mas olha, vou te dar um outro exemplo. Tem um grande pianista chamado Moisés Alves, que já mora em São Paulo há muitos anos, que é aí de Viradouro. Então, mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais velho. Tem um super baterista, que é o Miguel Assis, meu parceiro, assim, que é aí de Bebedouro e mora em São Paulo há muitos anos e que também se dá super bem em São Paulo. Sabe? Então, assim, ó, a cidade, ela não é uma limitação, né? Ela pode ter, assim, uma limitação pensando no sentido de estrutura, né? Da parte da estrutura mesmo, né? Que a gente, de repente, não tem tantas oportunidades que chegam até aí, mas nunca gosto, assim, ó, de olhar para Terra Roxa pensando que é uma cidade pequena que não tem potencial. Assim como de qualquer outra dessas que eu estou falando, sabe? Então, em qualquer lugar, seja grande ou pequeno, sempre tem pessoas que têm potencial. E claro que nesse momento eu estou falando de música, mas se a gente olhar para a Terra Roxa e pensar quantas pessoas que a gente conhece que estão fora daí ou estão aí nesse momento que têm super potencial nas suas áreas, né? Então, é claro que nesse momento estamos falando aqui de cultura ou de música. E também, assim, eu penso que a música boa ela tem que ser feita em qualquer lugar, não é que tenha que sair de Terra Roxa ou de qualquer que seja o lugar para poder se fazer música boa, tá? Não acredito também nisso. Inclusive, como eu já estou morando fora daí há bastante tempo, eu não consigo acompanhar assim a cena musical, né? Assim o que acontece. Mas assim, eu quero registrar também alguns outros nomes. Eu sei que tem um movimento muito grande que acontece dentro das igrejas de formação musical, né? De aulas de música. Tem um pessoal que está tocando muito bem aí. Que eu fui da última vez eu estive aí, inclusive onde eu te encontrei num culto da Igreja Batista, né? Se eu não me engano, hoje, sim. Onde é a igreja, o vulgo Clube de Baixo. Né? Isso. E eu fiquei impressionado. Falei, meu, que legal, essa banda é muito boa. E eu não conhecia ninguém, sabe? Então, já é uma outra geração, né? Já falei aqui do João Vitor Treviso e do Rodolfo Treviso, dois super bateras, assim, que moram em Bebedouro, mas tocam aí, super. O Gustavo Teresoni, vou falar também desse menino que toca muito bem, tem tocado aí. O Ronilson Gotardi, um super guitarrista, que está aí na cidade também.
é até ruim eu falar assim só de alguns nomes, porque tem muito mais gente, né? Falar assim, ó, do Fuso, Escrivininho, o Pelé, o Marcos Treviso, né? Que tocava na época do Sol Sustenido. Isso quem é da nossa cidade vai se lembrar. Então é muita gente, né? Eu não, assim, até é uma injustiça falar somente de alguns nomes e não falar de todos. Mas quero só deixar assim como simbólico, né, que eu não sou o único e não sou o último também, não serei o último nem o primeiro, né? No meu caso aconteceu assim coisas que eu considero que foram boas assim para o que eu estava procurando, né? É, na carreira musical, assim que me trouxe até aqui. Mas existem muitas outras maneiras também de se trilhar dentro da música. Davi, isso, Davi, realmente foi é um primeiro nome que a gente pensou, mas claro que tem outros e é o nosso primeiro trabalho. Assim como a gente buscou valorizar o seu e dos outros convidados, teve alguns convidados que inicialmente não pôde participar dessa live por outros motivos, mas assim, é ótimo, cara, porque é isso que está faltando. Juntando tudo que você falou, o que falta é oportunidade. Então, foi por isso que a gente teve esse pensamento como diretoria de valorizar. Porque se a gente não estiver valorizando quem já atua ou quem trilhou um caminho, como que a gente vai valorizar ou dar oportunidade para ele? Quem está começando não tem uma visão de onde chegar, para onde ir, o que tem que fazer. E sem contar também que na minha área, como a sua área e todas as outras da arte, a gente não tá para formar só artista. Quando você pega uma criança, adolescente para poder passar uma arte, primeiro vem a cidadania. E muitas pessoas não chegaram num patamar artístico dessa dimensão, mas se tornaram pessoas boas, fizeram faculdades que talvez sem a arte não teria essa oportunidade. Né? Eu tenho várias experiências assim, bem próximas. Então, isso que eu estou falando é fato, não é história, não, é fato. Então, Davi, acho que foi muito importante todo esse relato que você deu. Você começou lá atrás da história de quando você vivenciava antes, no começo, e você foi trilhando toda a história. Quer dizer, teve família, teve esforço próprio seu, dedicação, investimento. Tá? Então, isso não depende só do poder público. Foi por isso também essa chamada para poder fazer a live, para poder ter as pessoas com a gente, porque se as pessoas quiserem cultura, vai ter cultura. Agora, não adianta proporcionar uma cultura se o público não quer ter cultura. Então, você resumiu tudo isso na sua história, que você escolheu a cultura e você escolheu a arte. Mas antes de você virar um artista de nome, de renome, você é um grande cidadão humilde, que mostrou na sua conversa ao longo de todo esse tempo. O povo de Terra Roxa te conhece, né? E eu é que não conhecia você tão bem. A gente teve a oportunidade de conversar mesmo só em uma vez, né? Aqui em Terra Roxa. Mas é isso, cara. Eu tô super feliz de ouvir isso de você. Eu acredito que era isso mesmo que eu gostaria de trazer para as pessoas, tá? Agora a gente vai passar para a segunda parte, que é a parte da visão, cara. Porque eu digo, aconteceu comigo também. Se você não tiver uma continuidade de um projeto, de uma oportunidade, de qualquer outra coisa, independente de linha A ou B, né, de quem faz, de se é um que faz ou se é outro, precisa ter uma continuidade de oportunidades, né? Não é continuidade do mesmo trabalho, mas sim de oportunidades. Por exemplo, você você teve uma oportunidade, aí não deu certo, você foi buscar outra. Mas nem sempre tem outra, né? Então, é isso que eu queria que você falasse um pouco disso, como você já viu várias cidades, já viu várias situações, começou humilde aqui, continua humilde, começou aqui na terrinha, na nossa terrinha, e o que você fala assim para a gente
poder ter uma cultura sustentável aqui. É o que eu paro e converso com todos na rua quando eu converso com o pessoal aqui. Falo, ó, vamos participar? Eu chamo todo mundo para participar. Vamos participar, vamos fazer tal. Só que eu preciso que vocês contribuam e façam, e a gente poder chamar as outras pessoas, né? Porque só com meia dúzia a gente não consegue produzir cultura, só com 10 pessoas, 50 pessoas. E outra, eu vim de uma cultura que não é muito ligada à música, eu vim de uma cultura da dança, que é bem vamos dizer assim, de periferia, de bairros mais afastados, pessoas humildes. Então tem arte para todos. A arte não tem essa escolha de classe social, tá? Então dá para fazer arte sim, dá para ter oportunidade sim. Davi, o que você fala um pouco dessa visão para a gente? Bom, é uma pergunta um tanto quanto utópica, assim, né? Eu não tenho essa resposta para te falar de como fazer um movimento de cultura sustentável. Talvez isso nem os nossos maiores governantes atuais aí sequer pensaram sobre isso. Mas o que eu posso te dizer é que essa cultura que a gente entende que faz parte da educação de base, de formação do cidadão, ela nunca foi, e talvez a gente não precise esperar que ela seja, nesse momento, de uma massa muito grande, sabe? Se a gente falar em música comercial que chega à grande massa, a gente teria muitos exemplos, assim, né? Você pode pensar desde, sei lá, Ivete Sangalo a MC fulano de tal. Esse tipo de música, ela realmente chega num público muito grande. A música que a gente entende que é vamos dizer assim, um potencial de transformação na vida das pessoas, assim, tô falando de uma maneira bem abrangente, tá? Que isso é uma reflexão assim para conversas muito longas. Mas eu quero dizer assim, essa música que faz você agregar conhecimento, cultura, ela tende a ser a pequenos grupos. Isso não quer dizer que ela é elitizada, tá? É porque isso é de trabalho de formiguinha mesmo. Acho que uma vez eu falei com você sobre isso. Então, assim, ó, Sim. a música que eu imagino, que eu quero fazer, né? Assim, eu sei que ela não é para uma grande massa. Eu não quero dizer que que a grande massa não saiba ouvir isso, mas a gente vai trabalhando aos pouquinhos, sabe? Mesmo se pensar em música clássica, né? Aquela música de concerto, a galera fala, pô, essa música é muito chata, não sei o que, tal. Então você vê, assim, ó, você tem que fazer a educação, de repente, para criança, essa criança que vai se tornar o jovem e vai, de repente, levar essa música para casa, para o pai ouvir. Então, ela é aos poucos, tá? Assim como qualquer trabalho de formação, ela vai acontecendo aos poucos. E a gente não pode pensar que, de repente, todo mundo tem que pegar e essa música que eu imagino, tem que jogar nas pessoas e fazer elas engolirem goela abaixo. Sabe? Não é assim. Então, muitas vezes eu já viajei horas e horas para tocar para um público de 10, 15 pessoas. Aí você pensa, será que é válido? Sempre é válido. Tá? Porque essas 10, 15 pessoas ouviram, pode ser que elas vão alimentar outras pessoas, e o nosso trabalho é assim, é de formiguinha mesmo, sempre, tá? Então, porque a gente está trabalhando aqui com uma informação que ela demora um pouco para ser degustada, assim, sabe? Ela não é uma música que você liga e ouve por
30 segundos na rádio FM, sabe? Então, eu realmente não me sinto assim nessa obrigação de querer que o meu público da noite para o dia se torne gigante, né? Nós sabemos que o nosso público, ele é um público fiel, é constante, porém, ele é pequeno. Pequeno comparando com as proporções disso que a gente considera essa música de massa, assim, né? De grande massa. Já tive, assim, já toquei para públicos que eu considero grandes, assim, tipo de, não sei, algumas mil pessoas, e também para públicos pequenos mesmo, assim, tipo 10 pessoas. E assim, não muda o jeito de tocar, sabe? Quero dizer assim que tocar para 10 pessoas ou tocar para 1000 é exatamente a mesma coisa. Assim, o artista ele não pode fazer o termômetro da entrega da música pelo número de gente que tem na plateia. Entende? É como se a gente pensasse para qualquer pra uma outra profissão, imagina por um médico, assim, né? Ele só vai fazer um bom trabalho se ele tiver 1000 pacientes para tratar. Se ele tiver um paciente só, ele vai fazer mal feito. Então, isso não existe, né? Isso não existe em nenhuma uma profissão. Então, trazendo assim para a nossa realidade da música, se tiver 2, 5 pessoas, a gente vai fazer da melhor forma para essas pessoas que estão ali. Né? Então, só tentando fazer uma abrangência, assim, que talvez eu tenha tá falando demais aqui, mas assim é a conta-gotas, tá? A informação, a cultura, a educação, ela é devagar. Então, não acredito num plano assim, tipo a educação vai se transformar num prazo de 2 anos. Não vai, tá? Isso, ela tem que ter um plano longo de estruturação, tá? De base mesmo, para que a gente consiga falar em algum outro nível de cultura daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, isso é um trabalho a longo prazo. Isso, Davi. Ô, Davi, cara, você disse tudo. Tudo, tudo, tudo. Oportunidades. Trabalho de formiguinha. Foi o que a gente conversou antes também, né? É o que a gente vai fazer, o que a gente pretende. É fazer de pouco em pouco, oferecer oportunidade. Mas eu acredito que o diferencial é nós, artistas, pessoas influentes, juntos, para poder construir algo cheio de oportunidade. Porque uma pessoa isolada não consegue fazer muita coisa, mas de repente várias pessoas da arte engajadas, assim como eu estou acompanhando aqui no chat, tem convidados nossos aqui comentando que vai fazer a live, que compraram a ideia, que realmente é o que nós artistas, neste momento, pensamos como, vou colocar sustentável, tá? Mas às vezes a palavra é um pouco pesada, tá? Mas não é o que você falou, construindo pouco a pouco, sem ter interrupção, continuar dando oportunidades e a longo prazo a gente vai colher frutos. Isso todo lugar é feito assim, toda cidade, a gente vê vários projetos, você comentou comigo do Balé de Curitiba, e realmente não começou bom, estruturado do dia para a noite. Começou pequeno, não tinha tanta participação e foi aumentando, aumentando, aumentando. Então, a sua parte que você falou sobre visão, que a gente estava falando aqui, foi perfeito, tá? Foi bem na direção, você disse, eu concordo com você em tudo, tá? Então, assim, gostei do nosso papo, de tudo que você tem passado para a gente, tá? E eu só gostaria agora que você deixasse uma mensagem como artista da terra para a nossa população, que seja população de massa,
que a gente comentou, que eu vim dessa população artística de massa e outra população, mas acho que o recado é um só, entendeu? O recado é um só. E uma mensagem para eles, para as pessoas influentes que podem colaborar. É claro, não é porque o Davi está falando que todo mundo vai fazer, não é isso. A sua opinião é importante, porque você trilhou, você se esforçou, você mereceu chegar onde está. Você está falando, você ainda tem as suas raízes aqui, né? Inclusive me falaram que logo logo você está aparecendo por aqui na cidade, né? Em algumas semanas. Então, assim, passa uma mensagem para a nossa população. Então, Max, eu estive em Terra Roxa em janeiro, né? De verdade, a gente já teve situações assim que gostaria muito de estar aí, situações familiares, né? Doença. E por esses motivos da pandemia, a gente já não conseguiu, né? E nesse momento que também coincide com férias, essas coisas, a gente se sentiu um pouco mais seguro, né? Seguro em fazer a viagem, em visitar a família, né? Que agora é tudo muito delicado. Então, sim, eu estarei aí na semana que vem. No sábado eu fico aí, vou ficar uma semana. Enfim, mas assim, quanto a mensagem, eu quero muito ainda acreditar, assim, Max, que a primeira infância é um momento muito decisivo, assim, para o estudante em geral, assim, tá? Quero me lembrar, assim, um pouco desse momento de escola em Terra Roxa, onde, assim, a gente não tinha muito essa opção, assim, de ter um estudo de escola particular. Era pouquíssimos os que saíam, assim, de Terra Roxa para ir estudar em outra escola, né? Não quero dizer que hoje está pior, porque se a gente pensar também da minha época, com a época que meus pais estudaram, eles vão falar, poxa, era muito diferente na nossa época, né? Então, acho que as épocas, elas vão vai mudando, elas têm que ir se adequando realmente ao tempo. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a gente tinha uma admiração e um respeito, assim, pelos professores, né? Então, também citar também só o nome de um ou outro aqui seria também injusto. Mas, enfim, acho que a coisa da educação, ela se faz através do respeito que você tem por aquela pessoa que está te passando informação, assim, te passando a educação, né? O seu professor, no caso. Então, se você aprende a ter o respeito por essa pessoa que está ali te educando, no caso o professor, isso também se estende para os pais, isso vai se estender futuramente nos seus ensinos de faculdade ou tudo mais, e de repente, em algum momento, você vai se tornar professor, né? No meu caso, estou falando agora por experiência própria, né? Leciono aulas de piano, assim, já tive experiência dando aulas de piano no ensino superior, né? Fui professor aqui da Universidade Federal do Paraná, no curso de música. Então, assim, quando você se vê do outro lado, você sabe o tanto que é importante você levar conhecimento para essas pessoas que estão nessa base aqui, né? Que é a base da educação. Pode ser que depois você não consiga mais alcançar, se você deixa uma janela, uma lacuna aberta nesse espaço de formação assim da pessoa, né? Isso eu estou falando assim, sei lá, desde que começa nos estudos primários. Então, eu acredito muito ainda na educação, né? Mas eu não estou falando de arte, tudo, na educação, escola, tá? Professores, ensino público de qualidade, isso é o que eu mais acredito. Acredito como transformação de uma sociedade.
Então, se eu pudesse deixar alguma palavra assim de incentivo, eu acho que essa minha palavra, ela é direcionada não exatamente para a população, mas para a administração dessa população, para que olhe para isso com olhos assim que de realmente de fazer a população se transformar através da informação de qualidade da educação, né? Então invistam mais nas escolas, invistam mais nos professores, né? E se não der para investir nisso financeiramente, que valorizem, né, ainda mais essa educação, essa função que é tão importante assim, né, para todos. Davi, essa última frase sua resumiu toda a nossa conversa. Nós estaremos encerrando, mas surgiu uma pergunta que eu acho que é relevante, sim, para a gente falar. A questão do arranjo do hino. Dá para você contar, assim, resumidamente, como que foi esse processo? Dá sim, com o maior prazer. Agora vou ter que citar um nome aqui de uma pessoa muito querida que infelizmente partiu, que é o Belota, né? O contato foi feito através do nosso amigo Belota. Ele me ligou e falou: ó, Davi, estamos precisando aqui de fazer isso aqui funcionar como uma gravação, né? O hino foi composto pelo maestro Américo, que na época trabalhava em Terra Roxa, e então o Belota me encomendou, né, através aí da prefeitura, ele intermediou isso, vamos dizer. Então foi quando eu recebi a gravação e fiz a orquestração, assim, né, escrevi para todos os instrumentos, tive o maior carinho assim de imprimir todas as partes, levar, isso aí está no arquivo aí da prefeitura, né? Se em algum momento quiserem tocar isso com músicos mesmo, presenciais, é só pegar essas partituras aí, colocar na estante e sair tocando. Ela está totalmente funcional. Mas como a gente nem sempre, né, tem essa oportunidade de ter uma orquestra pronta a tocar, então foi feita a gravação. E eu acho muito bacana que essa música toque aí nos eventos oficiais da cidade, né? Como uma coisa oficial, assim, né? Apesar de que, Max, eu acho que essa aí não é a primeira música que foi composta para ser hino de Terra Roxa. Se Sim, você sim. perguntar para as pessoas mais velhas, Sim, eles sim. lembram de uma outra música que já era oficialmente o hino, né? Vamos dizer assim, então, que Terra Roxa tem 2 Isso, hinos atualmente, isso. né? Legal, Davi. Olha aí o legado que você deixou, cara, juntamente com o pessoal que estava trabalhando na época. Então, assim, é valorização. Independente de quem está, continua o projeto valorizando, né, os artistas, valorizando a cultura, porque a gente está aqui para fazer o bem para o nosso povo, fazer o nosso povo se desenvolver em todas as áreas. Então a gente não pode se dar o luxo de errar em algumas questões ou não fazer, né? Então é para isso que a gente está aqui mesmo. Qualquer pessoa na gestão pública, gestão privada sim também, mas na gestão pública qualquer pessoa que assume é isso mesmo. E eu realmente já ouvi história também dos outros hinos, tá? Inclusive a apostila do seu material está aqui conosco na diretoria de cultura, tá? Logo nós vamos tirar mais cópias para poder fazer um projeto para se trabalhar isso, né? E realmente é perfeito, Davi, parabéns, tá? Eu gostaria de ter mais pessoas não contribuindo como você contribuiu de alguma forma para a população, entendeu? E você não estava na gestão pública no caso, você foi convidado e você deu sua contribuição como artista. E eu acredito nisso também, eu acredito que vários artistas possam dar a sua contribuição aqui e começar a ter mais oportunidades, né?
talvez às vezes não tenha oportunidade por uma série de fatores, mas é muito importante ter um artista engajado ou interessado em fazer qualquer tipo de movimentação. É assim que começa. Bom, a cultura, definição é isso mesmo, é qualquer movimentação que o ser humano possa fazer. E aí sim você reproduz uma arte, tá? Davi, obrigado de coração, fiquei muito feliz. Superou as minhas expectativas, porque eu não conhecia muito da sua história, e hoje eu conheço, né? Bem legal. E eu gostaria, assim, que já deixou a mensagem foi perfeita, que você mandasse um beijo, um abraço para todo mundo, família, amigo. Vamos ter um momento aí, Terra Roxa, né? Vamos lá, fique à vontade. Legal, eu estou acompanhando aqui no chat também. Então, olha só, a Gisele Janela, que também é convidada, né? Tá deixando recados Sim. ali. A Raquel Sartori, a Rogéria, a Dona Hilda Godoy aqui, que indiretamente também vai estar participando aqui, né, Dona Hilda? A Marta também deixou recado aqui falando que também estudou teclado, estudou órgão, né, Marta? O André Sartori está aqui, a Lívia, os parentes Sartori. Bom, falar que, assim, a cidade onde a gente nasce, né? Ela diz muito de como essa pessoa vai encarar os fatos, assim, né? Durante a vida, eu acho, né? Então, você sempre vai fazer as suas referências, assim, né? Olha, mas, por exemplo, lá em Terra Roxa, lá acontecia assim, lá os meus amigos eram assim, lá, né, olha só onde estão, né, cada um dos meus amigos da época. Muita gente também não está em Terra Roxa, cada um seguiu a sua linha, assim, né? Mas a gente tem uma raiz, né? E a raiz, na verdade, é a família, né, Max? E que a família está em Terra Roxa, então eu acho demais esse momento, assim, de final de ano, quando todo mundo volta para visitar a família, e aí todo mundo se encontra de novo. Verdade. E é tão interessante que parece que nada mudou. Verdade. Você fica fora, às vezes, um tempão, assim, aí você encontra aquela pessoa e parece que o assunto ainda tá ali, assim, sabe? Então, as raízes, elas são realmente bastante fortes, assim, né? E talvez por se tratar de uma cidade pequena como a nossa, essas raízes ainda são mais entrelaçadas, porque as famílias se fundem, né? Sim. Então, para mim, todo mundo é primo. É verdade. Se você busca um aqui, um ali, sabe? Busca uma família lá, fulano casou com ciclano e já virou primo. Então, acho isso um barato, assim, acho muito legal. E adoro estar nesses momentos, assim, de reencontro, sabe? O Davi, o pessoal tá comentando aqui, ó, quando o Davi chega, é festa na família, Raquel Ferreira. Ó, é verdade. Todas as festas que eu fui, né, da sua família, realmente, acho que não dava tempo nem da gente conversar, de se conhecer, porque era tanta gente para você rever e conversar, verdade, que realmente, realmente. E aí, ô Davi, o pessoal tá pedindo aqui, você tá acompanhando o Vamos site, né? tocar? Você tá à vontade? Vamos tocar. Então tá bom. Vamos tocar, vou posicionar aqui. Ok. Então, pessoal, antes do Davi, enquanto ele vai se preparando, muito feliz, gente, muito feliz. Eu queria agradecer a todo mundo que está colaborando, porque nós começamos como diretoria, eu, Max Souza, em maio, tá? E a gente teve que arrumar toda a casa, literalmente, quando você muda de casa, você vê água, luz, né? Telefone, internet e tudo mais. Então, assim, estou contando com a participação do pessoal, com bastante ajuda.
eu estou muito feliz por isso. E realmente eu espero conseguir alcançar a expectativa para vocês. Estou fazendo o meu melhor para poder oferecer a vocês e estou aberto também como diretor de cultura para receber qualquer pessoa lá na diretoria para poder estar falando alguma coisa, contribuir de alguma forma, algum projeto, a gente conversa. O que tiver como fazer, a gente faz. Simplesmente, quando não der, a gente vai falar. Não tem como fazer, né? Mas a intenção é atender a maioria que for nos procurar, tá? E assim, a cultura, a arte é para a cidade, é para vocês. E vocês indo buscar a cultura vai chegar e a arte vai chegar até vocês. Preparado, Davi? Sim, estou preparado. Fica à vontade.
Max. Ei, Davi! Tem Fui gente aqui improvisando no, aqui. no chat que já tá emocionado já. Ah, Eu tô para te falar que é diferente ouvir em live assim, viu? Eu ouvi você, eu acredito que eu não cheguei a ouvir você tocando pessoalmente, né? não, acho Mas que eu não. ouvi por vídeos. Mas assim, na live é diferente, cara. Parece que a gente tá É. mais próximo. Que bom que tem isso, né, nesse momento. Tá Cara, que ligando as bom, viu? pessoas aí, que massa. Que bom. Muito Tá? feliz de novo, tá? Muito obrigado. Desculpe toda a gente tem paciência, né? A gente erra, mas tem paciência. Espero que as pessoas tenham entendido que a gente fez o nosso melhor. Você, eu, os outros convidados, o nosso técnico, todos nós. Eu acredito Claro. que assim, o recado foi passado. Realmente era a expectativa mesmo, até superou. E muito feliz por isso. Você pode mandar os beijos e abraços aí, que depois eu termino por aqui a live. Obrigado de Beleza. coração e a gente vai se falando por aí daqui uns dias, tá bom? Obrigado. Legal. Bom, então só para finalizar aqui, né? Abraço assim para toda a família Sartori, tá? Em especial Osmar Sartori, Odária Sartori e deixo aí, né, a todos da família Padovan, também que é família do lado da minha mãe. Um abraço a todos que estão aqui, né, ouvindo nesse momento. Todos os meus amigos que estão aqui, né, amigos de infância, né, amigos dos encontros de final de ano. Abração aí para todos. Aos meus professores, assim como eu citei a professora Berenice, quero falar aqui também do professor Claudinei Alves, da Esther Salvador, que também foi minha professora de piano nesse momento aí. Os meus professores que foram os mais atuantes, assim, né? Nesse período aí de formação. Bom, agradeço você pelo convite, te parabenizo pela iniciativa de fazer essa série de lives. Desejo sucesso aí durante esses anos, né, que você vai estar à frente da Secretaria de Cultura, que você consiga realizar seus objetivos aí. E muito obrigado. Abraço a todos que estão aí assistindo. Obrigado, Davi. Até mais. Bom, pessoal, vamos finalizar a nossa live, tá? Podem compartilhar. Justamente a live foi pensada para isso. Algumas pessoas iriam assistir e outras vão assistir depois, posteriormente. Então, vai ficar no nosso canal. Vai poder ser trabalhada futuramente com qualquer pessoa da cidade que quiser trabalhar em cima do nossos artistas, do que os nossos artistas trilharam, que sirvam de exemplos, né? As crianças, os nossos jovens precisam de exemplos. Se nós não tiver exemplo aqui, como educação e cultura, eles vão seguir o que eles veem na mídia. Então, influência sempre vai ter, mas eu acredito e vou me esforçar bastante para que a gente tenha boas influências na nossa cidade, principalmente com os artistas que
que disponibilizaram em participar e ajudar de alguma maneira. Todos eles, até os que eu contactei e não foi possível fazer a live, também já se propuseram a ajudar de alguma forma. Sim, estou muito feliz, tá? Eu queria agradecer a todos, a equipe da Diretoria de Cultura e Turismo, que a gente ainda está ajustando a questão da equipe aqui ainda, os lugares e tal, as funções, mas a gente tem boa vontade e esforço. Então, vamos seguindo aí. Agradecer a Prefeitura, tá? Pelo Valdirzinho, prefeito, tá bom? E assim, me apoiou desde o começo, inclusive me contactou hoje para poder saber da live, né? Para poder acompanhar. E então, quer dizer, várias pessoas comentando sobre a live e tal. Muitas pessoas não estão sabendo. De alguma forma, a gente fez a divulgação, mas não tem problema, tá no canal ali. Qualquer hora que der vontade de assistir, pode assistir 1, 2, 3, 4 vezes. Trabalhar em cima, fazer projetos sobre o que a gente está falando aqui. Então, assim, estou bem agradecido. Quero agradecer também as pessoas que, quando eu conversei para poder assumir essa função, me deram maior apoio. Falou, Max, muito bom, segue que a gente acredita que você tem algo para oferecer. E realmente eu tinha, e quando eu conversei, falei, bom, é isso mesmo. E está tudo direcionado às pessoas que já entenderam que assim, os artistas geralmente pensam da mesma forma, lutam, sempre lutando para conseguir algo, uma oportunidade, ou uma oportunidade de trabalho também, de projeto, etc. e tal. Então, agradeço a todas essas pessoas. Foram muitos. Eu não vou nomear aqui porque eu posso esquecer de alguém, tá? Mas estamos abertos também a estar conversando e fazendo alguns projetos aí. Quero agradecer também. Alguns vereadores me procuraram, tá? Podem me procurar para a gente poder conversar sobre algo, algum projeto e tal. Eu estou aberto também para a gente conversar, tá ok? Inclusive, vários já me procuraram e já estão sabendo sobre alguns projetos. É claro que tem a fase de planejamento, né? A gente não pode soltar um projeto sem antes planejar. Aí tá fazendo da forma errada. Então, passa pelo planejamento, pela cotação e tudo mais, mas a gente tem um tempo aí para a gente realizar muitas e muitas coisas aí. Vai depender mais da colaboração de vocês e do nosso trabalhar dia a dia. A gente vai fazer o que está no nosso alcance e dia após dia construindo o alicerce, o muro, rebocando, pondo o telhado. Não tem como você colocar o telhado sem alicerce, porque vai cair a casa. Então, a gente está fazendo dessa forma aí, seguro, fazendo uma base para poder oferecer o nosso melhor para a nossa cidade, para o nosso povo. E não poderia deixar de agradecer a família, né? Que se não fosse a família eu não estaria aqui. O Davi falou de família. Eu acredito que família é importante, fundamental para todo mundo. Valorize sua família. Isso faz parte da cultura e aí você vai ter a arte, como o Davi falou, através da família que ele pôde se alongar mais na arte, né? E tenho gratidão pela minha família, amo minha família. E também a Deus, primeiramente, né? Sem Deus a gente não faz nada, é Ele que direciona a gente. A hora que a gente está na pior, é Ele que está lá com a gente, que está ajudando. Então, assim, eu agradeço a Deus por toda essa oportunidade, por toda a minha equipe, para a equipe da Diretoria de Cultura e Turismo, pelos gestores municipal dessa administração, pelas outras diretorias que a gente já conversou já sobre projetos. Futuramente, logo a gente vai estar aparecendo com alguma coisa aí, se Deus quiser, se Deus permitir. Então, assim, um abraço a todos, um beijo a todos, que Deus abençoe a todos e até a próxima, segunda-feira. Segunda-feira, Gabriel Tomicioli vai falar do livro que ele escreveu, ok? E aí a gente vai fazer todos os testes, né? Os testes possíveis para estar melhorando cada vez mais. Questão de tecnologia, internet e tudo mais, para entregar o melhor para você, ok? Então tá, um beijão para vocês, um abraço, até mais. Fique com Deus.